Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro, ou melhor, desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba Mônica C. Carneiro, assim mesmo, com 2 N's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo. E desde já eu deixo a recomendação para caso você for adquirir algum livro pela Amazon, você adquire através do link de algum canal associado. Assim você vai estar ajudando algum produtor de conteúdo digital, ok? Hoje vamos de Vida Opinião, resenha, com esse livro aqui maravilhoso, Irmãs da Revolução. É uma coletânea de histórias com enfoque no feminismo especulativo. E confesso que, para mim, a leitura essa última leitura talvez tenha sido a mais desafiante. Não porque eu tinha achado o texto em si difícil de compreender, não. Mas é porque eu não sei se eu me sinto tão à vontade para falar sobre esta temática, porque tem a ver com a questão LGBTQI+. E e aí eu vou explicar o porquê, né? No final do vídeo, porque talvez eu não me sinta tão à vontade de falar sobre isso. A história que eu li essa semana, ela tem por título E Salomé Dançou. É uma história da escritora Kelly Skridby. Será que se pronuncia assim? Provavelmente não. Mas quem souber pode me corrigir aí nos comentários. Um autor estadunidense, e achei bem assim, diferentão o texto, sabe, meio ousado, às vezes de uma complexidade, e aí eu vou explicar no decorrer da opinião. Se a gente for contextualizar a Salomé, para quem não conhece, é uma personagem da história bíblica, no Novo Testamento, e a Salomé ela foi casada com Herodias, que era o irmão de Herodes. Né? O Herodes era o líder naquele momento, o rei, e era um homem poderoso, né? Vários aspectos, pela questão do reinado, pela sua autoridade, pelas posses. E a Salomé, ela tinha um caso extraconjugal com o Herodes, né? E quando a gente pensa, né, que Herodes ele era dono de um reino e mesmo assim tinha casa com sua cunhada, já é uma coisa assim bem, ao meu ver, bem antiética, bem pavorosa, tanto dele por não respeitar o irmão e ela também, né, por não respeitar o seu esposo. Mas enfim, não quero também fazer o julgamento da Salomé, não. E num dado momento, por eles terem esse caso, existia um profeta na época, que era o primo de Jesus Cristo, João Batista. E João Batista, e eu imagino como as outras pessoas sabiam desse caso, já era um caso assim bem escrachado, aparentemente bem público. Mas ninguém se opunha, né? Mas João, ele veio com a proposta de pregação, de arrependimento. Ele é aquele que foi precursor do Cristo, no sentido de preparar o caminho para a chegada do Messias. E aí ele coloca-se, opondo-se a Herodes e a esse caso, recriminando, né? E por causa disso incita o ódio da Salomé, e num dado momento, ela decide que aquele profeta deve morrer. E aí ela instiga a sua filha a, a fazer um pedido ao rei, né? A sua filha dança, e depois que a filha dança, ele fica tão regozijado com aquela dança daquela menina,
Que aí ele diz, olha, pode me pedir o que você quiser, que se você me pedir metade do reino, eu te dou. E aí ela vai, já instruída por sua mãe, e aí ela diz que quer a cabeça de João Batista num prato. E aí aquele rei fica triste porque ele sabe que as acusações de João e são corretas. João ele está encarcerado por causa disso, por se opor a esse caso. E aí, mesmo assim, ele decide não recusar, porque está numa festa, porque ele fez um juramento e ele não quer recusar. E aí ele realmente manda decapitar João, entrega aquela menina e a sua mãe, né? Eu chamei ela de Salomé, mas Salomé deve ser a filha. E aí ela se regozija com aquela morte, né? E depois os discípulos de João pedem um corpo, né, para enterrar. Mas João ele foi um profeta que ele foi enterrado sem cabeça. Eu não sei se vocês sabem a diferença, estruturalmente falando, dentro da religiosa da época, a diferença de profeta e de sacerdote. Sacerdote era uma profissão religiosa, um cargo, como hoje a gente tem, por exemplo, na Igreja Católica, o padre, e na Igreja Evangélica Protestante, o pastor. Então, o sacerdote era um cargo de status, reconhecido pelo Estado e respeitado. Já o profeta não. O profeta era uma pessoa que nem era necessariamente de uma ordem de linhagem levita, porque era exigível que aquele líder fosse de uma linhagem, o sacerdote teria que ser da raiz de uma linha hereditária das 12 tribos de Israel, ele teria que ser da linha de levita, e ele fazia toda a questão dos sacramentos, da expiação de Deus, do homem entre Deus, oferecendo holocaustos para perdão de pecados. O profeta não, o profeta ele necessariamente não era levita, não era sacerdote, ele não tinha esse apoio da comunidade, ele era talvez até uma pessoa leiga, mas usada por Deus. E em geral era aquela pessoa que vinha denunciar o pecado, as coisas erradas que os homens na época faziam. Né? Aí assim, a contextualização, não sei se ficou confusa, mas eu sinto que se faz necessária para que vocês entendam essa questão do título de quem foi Salomé. Né? Salomé, na verdade, foi a sobrinha de Herodes, e que, através de uma dança específica, agradando ao seu tio, ela conseguiu dele, através de mão da sua mãe, a morte de um grande profeta na época, que foi o João Batista, né? A história conta a história de Marx, eu acho que se pronuncia assim, não tenho certeza, e ele está no encalço de montar um grupo e selecionar atores e dançarinos para um espetáculo teatral. E ele tem aparentemente essa assistente Lucy que o ajuda nesse caso. E aí eles conversam, a narrativa vai se passando pelo diálogo deles, que eles falam sobre teatro, dança, e esse processo de seleção que tem como objetivo escolher dançarinos, e especificamente aquela dançarina dentro do ápice daquele espetáculo, que seria Salomé. E aí eles se deparam com várias pessoas se apresentando e a Jó. E a Jó, ela faz uma performance bem interessante, chama muita atenção daqueles diretores, daquela assistente. Mas não é um processo tão fácil de aceitação de imediato na seleção para aquele personagem. Porque a bem da verdade é que na montagem de personagens para um espetáculo, você vai ver a qualidade da interpretação, da voz, do canto, da dança de cada um. E óbvio que os melhores serão os principais protagonistas, né? Que a gente chama por exemplo, na música, no instrumentista, se fosse um violão, um instrumentista, por exemplo, seria o número 1. Né? O ator vai ser o protagonista principal, mas a gente diz que é o primeiro, porque a relevância do seu papel é a mais importante e ele demonstra mais habilidade técnica para desenvolver essa função.
E aí tem vários momentos de vista dessas pessoas, desses atores, desses dançarinos para a montagem desse grande espetáculo. E num dado momento, o Max ele percebe que a Jó ela tem algo diferente dos outros, dos outros atores, dos outros dançarinos, e fica com aquela interrogação na cabeça, mas não fala nada para Lucy. Eu vou ler um trechinho do livro para trazer à luz um pouco sobre essa história, e aí eu vou continuar a narrativa, que diz assim: após 3 semanas de ensaio, Luke, ou Lucy, melhor falando, esqueceu o suficiente para começar a compartilhar café e conferências íntimas com Joe durante os intervalos. Os outros atores aceitam Joe como alguém de quem já deveriam ter ouvido falar, uma camarada nas trincheiras da arte. Somos um grupo muito feliz, formamos uma excelente companhia. Lance, que interpreta Herodes, vê Joe como um tipo de ninfa da floresta, brilhante e feérica. Ele é tão míope a seu respeito que, se ela se transformasse numa anaconda, afagaria a cabeça dela mesmo se Jó se enrolasse em volta dele. Lance ouve muitas piadinhas com seu nome, especialmente dos namorados. Durante um de nossos primeiros ensaios, ele descobriu em Herodes uma combinação muito eficaz de obsessão e repulsa, como se ele quisesse devorar Salomé viva e então vomitá-la, algo como uma bulimia sexual. E aí continua. Suzy interpreta Herodias, mãe de Salomé, segunda esposa de Herodes, viúva do irmão dele. Ela faz o complicado parecer simples, trabalha bem com Lance, dando ele uma parceria forte que ainda assim esmaece em comparação à filha ardente. Um lembrete constante a Herodes da destruição de espreita do outro lado de um único sim parenteada sobrinha criança demônio que dança em suas fantasias. Esse aspecto eu tinha me esquecido de comentar. João Batista, ele disse a Herodes que ele não deveria possuir a esposa de Herodias, seu irmão, ou seja, tomá-la em casamento, né? Porque era considerado adultério, né? Não era comum, se o irmão morresse, o outro sucedesse ao irmão, quando na questão da lei do levianato, né? Quando o irmão não deixava descendência, mas deixando não tinha isso não. E eu acredito sim que houve traição sim, anterior, acho que ele já tinha um caso, né? E aí ele, com a morte do irmão, ele só fez confirmar aquilo, casando-se com a cunhada. Salomé, no caso, que inicialmente eu disse que foi uma mulher terrível, mas foi na verdade só a filha, né? Uma filha sedutora, que dançava muito bem e através desses encantos, de alguma maneira seduziu o tio, né? E conseguiu que sua mãe, Herodias, tivesse êxito nesse plano de vingança contra João Batista. Eu não sei se vocês perceberam na leitura, mas alguém não entende direito quem é essa figura de Jó, essa mulher. E às vezes até faz piadas, acho engraçado algumas coisas dela, mas o Max, ele percebe algo diferente. E aí, num dado momento dessas ensaios, de interação, na mudança de personagens, aí o texto para mim deu uma virada total, quando se diz que Jó não faz necessariamente questão de interpretar Herodias, essa grande dançarina, mas que ele quer fazer o papel de Judas. Ela quer fazer o papel de Judas. E aí esse ponto que é muito significativo, porque Jó, como mulher, ela quer interpretar um homem. E aí fica aquela interrogação, por que transferir isso? Por que pegar uma mulher e transformá-la num personagem masculino? A Luke não vê complicação nisso, e alguns outros também não, e pensam,
Se Jordan sabe interpretar bem, tanto faz. Sendo mulher ou homem, ela interpretando mulher ou homem, não importa. A mim, na verdade, é que Max já percebe que Jó, ela não é uma mulher, mas que ela é um homem transviado ou transvestido de mulher. E as pessoas não percebem que existe essa mudança só no aspecto visual. Mas em suma, a Jó não é uma mulher, é um homem. E aí vem o termo no próprio texto, e aí eu fui pensar a respeito e até pesquisar a etimologia da palavra, que aí surge a questão tão assim, pauta do crossdance, né? O crossdance, muita gente talvez hoje não conheça, mas na década de 90 foi um termo muito utilizado, muito divulgado, porque eram os homens que se transvestiam de mulheres, mas dentro de um exagero estético. E aqueles homens, na época, eles não necessariamente se colocavam como homossexuais, mas apenas pessoas que gostavam de se transvestir daquela maneira, diferente do gênero que eles nasceram, no caso, como mulheres, dentro de uma estética exagerada, que hoje a gente vê como o travesti, mas muito mais como uma questão de performance do que necessariamente uma questão de sexualidade. Ou seja, eles não se colocavam como homossexuais, adeptos ao interesse do mesmo gênero, que faziam parte no sentido sexual ou afetivo da palavra, mas era só essa transformação estética com o sexo oposto através de vestimentas e maquiagem, que é diferente se a gente for pensar na questão do travesti, que tem uma questão também de atrelada à estética, o desejo de ter essa transformação no corpo e até mesmo não se ver com o gênero do qual nasceu inicialmente. Eu vou ler mais um trechinho para ir fechar essa ideia e a gente conversar mais um pouquinho. E diz assim: não estou interessada em Madalena, eu vou interpretar Judas. Lance dá um grito de incentivo, Frank gargalha e até imperturbável Susan ri. Bem, por que não, diz Lance? Por que ela não deveria interpretar Judas se quiser? Uma pequena questão de gênero, diz Frank. Encolhe os ombros. Susan se apruma. Por que ela não deveria ficar com o papel? Se der conta do recado. Frank engole sua cerveja e limpa a boca. Por que um diretor contrataria uma mulher para interpretar um homem, quando pode chamar um homem de verdade para isso? O que você acha, Max? E aí joga um problema para Max. É engraçado porque, assim, esse embate, ele vai seguindo toda a narrativa da história e finalmente João consegue aquele papel e Max se sente realizado com aquilo. Eu também não entendi direito o porquê da introdução do Judas na história, porque se a gente for olhar a ideia de Judas, apesar de ter sido uma figura icônica no Antigo Testamento e com um papel muito importante no papel de crucificação de Jesus Cristo, o Messias, considerado Messias, Judas não deveria fazer parte dessa narrativa, visto a história de João Batista ser bem anterior a isso, e não teria ligação. Mas aí eu não sei o porquê a autora selecionou a figura do Judas para participar dessa história também, se como uma figura simplesmente de traição, para falar da questão do irmão que trai o marido, do marido da mulher que trai o esposo, da filha que aceita aquilo e não isso com a mulher, da vingança contra o profeta que denuncia o pecado, etc e tal. Não é história de fantasia, tá bom? Foi algo que eu vi nas redes sociais há um tempo atrás. Eu também não segui, não sigo, mas eu achei interessante. Eu vi um homem, porque nasceu com gênero homem,
totalmente transvestido. Na minha visão estética, era um travesti. Um rosto muito feminino, batom, cabelos louros, compridos, traços muito delicados, roupa feminina, maquiagem perfeita, unhas enormes pintadas. E aí, num desses stories, ele falava que entendia a confusão que fazia nas pessoas, mas a bem da verdade é que ele não gostava da adoção do radical, a entender quando as pessoas chamavam assim, mas ele não se identificava assim, ele se identificava como homem e gostava de ser homem, mesmo que visualmente fosse delicado e transvestido. E aí ele disse que as pessoas o refutavam e diziam: ah, você é bi, você só não, ainda não se encontrou. Aí eu não entendo se ele se via como homem, mesmo que numa estética feminina, e ele se relacionava com mulheres, ou ele se via como homem homossexual que tinha a estética transexual, mas se via como homem, né? Porque apesar de ter nascido homem, não querer fazer uma operação de mudança de sexo e ser muito delicado, ele se via como homem, dizia que era homem e não tinha confusão com ele e estava muito bem, obrigado. Né? Algo bem diferente, porque a estética feminina, mas o entendimento subjetivo interno de ser um total macho, homem como nasceu. E talvez isso cause realmente uma estranheza nas pessoas. É por isso que depois que eu li a história e fui pensar o que eu queria trazer para vocês, me veio essa lembrança. Eu vi isso aí não faz nem 2 meses, essa história de Instagram. E, de fato, o crossdance tem uma identificação estética com outro gênero, mas não necessariamente que a sexualidade e a prática sexual acompanhem. E aí no início eu falei sobre esse desconforto, sobre falar sobre essa pauta, porque eu não faço parte dessa minoria LGBTQIA+. E eu sempre sinto que quem tem que falar dessas pautas são pessoas da comunidade. E que faz essa parte de minoria. A Djamila, ela até refuta, às vezes, algumas pessoas que querem falar no Dia das Mães, ou no Dia Internacional das Mulheres, especificamente, do homem trans como mulher. E eu concordo com a Djamila nesse aspecto, porque apesar de entender e respeitar essa questão da transexualidade, a mulher trans, ela não é essencialmente mulher. É uma outra luta, é um outro processo de transformação, através de cirurgia, através de medicação, através de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e até mesmo de conduta social. Né? E houve uma polêmica recente agora com as editoras, porque queriam falar do Dia Internacional das Mulheres usando transexuais para falar em nosso lugar. Não me tenho como homofóbica, mas eu acho que a mulher ela ainda está lutando muito para conseguir o seu lugar de fala e não vejo como uma pauta de um homem, de uma mulher trans querer falar por nós. Eu acho que é uma outra luta, é um outro engajamento e um outro processo de dialógica, né? Aí eu queria fazer esse adendo. Eu não sei se vou ter outras narrativas aqui assim, sabe? Aí eu fico meio assim, meio que escorregando na banana, porque eu não sei se eu me sinto tão à vontade para falar de uma pauta que não é minha, mas como o texto trouxe essa questão, aí eu disse, eu não vou deixar de trazer para vocês, tá bom? Então, queria compartilhar com vocês essa leitura, não sei se ficou confuso, não sei se vocês entenderam a ideia que eu queria trazer. É um tema muito complexo, né? Essa questão LGBTQIA+. E aí, quem quiser comentar pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!